Olá, meu querido líder, minha querida líder, com muita alegria que mais uma semana nós estamos aqui para municiar você de informações aí, que você possa passá-las aí na elaboração da sua célula, na discussão da sua célula, junto com os irmãos aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção aí a célula essa semana. O texto pregado pelo pastor Diogo no último domingo, no culto das 19 horas, foi Mateus capítulo 11, dos versos de número 25 até o verso de número 30. Passagem bastante conhecida, sermão intitulado pelo pastor Diogo como Descanse, um dia tudo passará. Para nortear você e para dar uma introdução, ele diz assim: em nossa vida há muito sofrimento, dores, receios e medos. Consequências adversas costumam tomar o nosso coração e mente, querendo nos roubar a paz. Irmãos, o fato de você ser cristão, você já pode confabular com a sua célula no início dela. O fato de eu e você professarmos a fé cristã não imuniza você e a mim de passarmos por momentos difíceis. Fatalmente, em determinado momento da vida, em consequências que eu e você seremos expostos, a vida há de nos acometer de momentos de dificuldade. E eu e você precisamos saber como passar por isso. Não basta você saber a teoria disso, mas você tem que vivenciar isso na prática para que a sua fé de fato possa ser experimentada. E essa perseverança na fé vai gerar uma fé mais robusta, mais genuína. Então é o que a gente costuma chamar aí fora de um ateísmo prático. As pessoas até acreditam que Deus existe, mas nesses momentos de ansiedade, de aflição, de angústia, de medo, elas vivem como se Deus não existisse. Então, queridos irmãos, ainda que tudo fuja do seu e do meu controle, Deus está no trono. Ele governa todas as coisas. Não temas. Deus é conosco. Então, descanse. Um dia tudo isso passará. Essa é a introdução. Para a gente entrar nas 3 perguntas aqui que o pastor Diogo colocou para que eu e você refletíssemos, faça aí a leitura do texto. É um texto bastante conhecido, O vinde a mim, esse chamado de Jesus ao discipulado. Faça a leitura desse texto, Se for possível, peça que os irmãos da célula leiam. Isso é muito importante, que os irmãos participem da leitura para que aquilo vá introjetando mesmo dentro do coração e da mente. Então, a primeira pergunta para vocês refletirem juntos aí na célula é assim: assim como Jesus foi enfático com os religiosos da sua época, ele nos chama hoje a vivermos o que ele tem nos ensinado. Deixemos então o discurso da religião e vivamos as verdades do Evangelho. Comente as diferenças entre religião e Evangelho. Então, é um chamado ao discipulado. Você entende e pratica. Você não é simplesmente um ouvinte, mas um praticante. Lembre-se que Tiago, o irmão do Senhor, diz que se você é ouvinte e não é praticante, você é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Alguém que se vê e logo sai da presença daquele espelho e se esquece do que viu. Está aqui, você ouve o sermão, logo sai da presença e se esquece do que ouviu. Eu e você somos chamados a vivenciar na prática as verdades do Evangelho. Então, o que a religião quer ensinar para as pessoas? Eu obedeço para ser aceito. O Evangelho não. Você já foi aceito e há um deleite no seu coração e por isso você obedece. Percebe a diferença? Enfatize isso aí na sua célula. A diferença, a discrepância que há entre os fardos da religiosidade, que pesam com culpa sobre as costas daquele que vivem na religiosidade, e o jugo suave do Evangelho. Vejam uma segunda colocação. Eu faço para receber de Deus. Não. Deus já fez tudo por você, meu irmão. É uma graça, é um favor imerecido. Você nunca merecerá nada. Por mais ativista que você seja, por mais religiosos que eram escribas e fariseus, nada mereciam. É a graça, é o favor imerecido de Deus que é a primazia do Evangelho. A religião é um fardo pesado e te traz culpa. O Evangelho é um jugo suave que traz descanso para a sua alma. E por último, a religião é um esforço humano, do latim religare,
a tentativa do homem chegar até Deus. Evangelho não. Evangelho é o próprio Deus se despindo da sua glória e habitando entre nós. Essa é graça, o favor imerecido de Deus. Essa é a primeira pergunta, para você trabalhar aí na sua célula, né? Essa diferença que há entre religiosidade e o verdadeiro evangelho pregado pelo Senhor. Número 2, o verso de número 7 fala ali que o verbo conhecer, ele tem o sentido de se relacionar. Aí diz assim, comente a frase, muitos estiveram perto de Jesus, mas com o coração distantes dele. Irmãos e irmãs, comumente estamos aos cultos aqui, nos domingos, 10 da manhã, 11 na aurora, 19 aqui à noite, nos polos, noite da libertação. Estamos às vezes presentes no culto, mas ausentes de uma vida piedosa sadia. Então, irmãos, há muitos frequentando os cultos, mas não estão perto de Jesus, estão longe. O próprio Jesus disse isso a esses religiosos aqui, né? Vocês me louvam com seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Jesus chega a os chamar de sepulcros caiados. Era como se fossem homens mortos andando, né? Então não é isso que somos, não é esse fardo que a religião quer trazer, né? Nós vivemos na prática sadia do Evangelho e a graça traz isso para nós, que é o ser discípulo, né? Ser discípulo é ter deleite em aprender com o Mestre. Jesus fala isso aqui, aprendei de mim. Então esse aprender aqui é o relacionamento. Entra no teu quarto em secreto, o Pai que te ouve em secreto vai te recompensar. Jesus, em várias vezes que ele ensina-nos a orar, ele fala, não sejam como eles, não façam como eles. Então ele está se referindo aos religiosos da sua época. Então eu reitero aqui, não seja como os religiosos, não façam como os religiosos. Escute o Evangelho, veja o que Deus nos pede a fazer. Então, ouça a voz de Deus e vivencie. Faça isso na prática para que a palavra de Deus possa habitar dentro de você e você ser de fato reconhecido não como um religioso, mas como um discípulo que tem deleite e prazer no relacionar-se com o seu Deus. E o último ponto, né, esse verdadeiro discípulo que aprende com o mestre através do relacionamento, isso liberta você do passado, dos fardos e da religiosidade que às vezes teima em assolar a sua mente, o seu coração. Então, como encontrar o verdadeiro descanso para a nossa alma? O pastor Diogo citou à noite uma mesma frase que o pastor Léo citou de manhã. Ele diz o seguinte, relacionamentos acabam não por causa dos erros que constantemente cometemos, mas por causa dos erros que não foram resolvidos na nossa vida. Inclusive, irmãos e irmãs, confabule isso aí. Inclusive, não somente relacionamentos da nossa vida, do nosso particular, da nossa vida emocional, sentimental, conjugal, mas o nosso relacionamento com o próprio Deus. As urgências da vida tiram de mim e de você as prioridades da vida. Lembre-se que o próprio Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescidas. O que são todas as coisas para você? Talvez esse belo emprego que você procura, talvez essa família que você tanto sonha em conceber, você que é solteiro, que me escuta, você que é jovem, que namora, que está noivo, que está indo para ir o casamento. Então, os filhos que te aguardam. Então, são projetos que você formula aqui que Deus está carimbando no céu. Por quê? Porque você tem a primazia, você tem a prioridade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando você deixa a religiosidade, as culpas do seu passado, isso limpa o seu coração de todo peso, de todo fardo e faz com que você carregue o jugo que é suave, o fardo que é leve. E aí Jesus diz para você e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Querido, eu espero que eu tenha te ajudado para que essa célula aí você encontre deleite, vocês possam aí juntos aprenderem, orarem juntos, lerem esse texto aí, juntos vocês discutirem e tirarem as verdades aí que
permeiam esse texto lindo das Escrituras. Que Jesus abençoe você, que a sua célula seja uma bênção essa semana e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado aí no meio de vocês. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe vocês e até a próxima.